Olá, meu nome é Paula Calainho Teixeira, eu sou advogada e doutoranda em Sociologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e a minha comunicação é sobre os meios de resolução alternativa de litígios em Portugal. Esse trabalho teve como objetivo analisar normas, relatórios e dados estatísticos oficiais de justiça, com uma perspectiva de análise do uso dos meios judiciais e extrajudiciais nos últimos anos no país e as percepções de satisfação dos utentes. Nessa exposição, eu vou primeiro explicar um pouco como os meios alternativos estão presentes no sistema de justiça português e depois as estatísticas de uso e satisfação. O cenário de justiça ainda apresenta um sistema falho, com modelos desiguais de acesso e diversas barreiras para a existência de uma justiça equânime, efetiva, célere e de qualidade. Isso não é um aspecto só de Portugal, isso é geral, apesar de a gente ter um mundo de normas que garantem um acesso pleno à justiça e igualitário, mas isso ainda está longe de uma realidade, globalmente falando, né? E os meios alternativos de resolução de conflitos surgem em Portugal numa percepção de finitude do sistema judicial. Muito recorrentemente, a gente vê os meios alternativos de solução de conflitos sendo mencionados como uma forma de desafogamento e alternativa à morosidade e ineficiência dos tribunais. Mas esse é um discurso que reduz a percepção dos ganhos sociais dos meios alternativos. Sobretudo os meios autocompositivos, eles prioritariamente devem ser vistos como formas de democratização das bases, não só de resolução de conflitos, mas de meio de encorajamento da autogovernação, da emancipação, da autorresponsabilização, empoderamento e, principalmente, dignidade dos indivíduos. Então, a função principal dos meios alternativos é a mudança social que eles trazem. No sistema de justiça português, nós temos os tribunais judiciais, administrativos e fiscais, e temos os meios alternativos de resolução de conflito, de 3 tipos diferentes: os julgados de paz, os centros de arbitragem institucionalizada e o sistema público de mediação. Esse no âmbito público. Nos meios privados, a gente vai ter também as arbitragens ad hoc e a mediação privada. Os julgados de paz são tribunais não judiciais com competências definidas em função da matéria e do valor e possuem um desenho de justiça multiportas, ou seja, alinhado a um tribunal com competência especializada, temos um sistema de mediação e de conciliação. Então, o conflito pode ser resolvido tanto por acordo entre as partes, quanto por sentença proferida pelo juiz de paz. Os processos chegam no julgado de paz como para uma primeira mediação. Se não tiver acordo, seguem para uma etapa de conciliação, e se não tiver acordo, seguem para que o juiz de paz realize a audiência de julgamento, oitiva de testemunha, produção de provas e sentença. A presença do advogado no julgado de paz não é obrigatória, a não ser em fase de recurso ou em caso de hipossuficiência, por exemplo, analfabetismo da parte, mas isso também não é especial aos julgados de paz, porque a não presença ou não obrigatoriedade do advogado acontece em todos os meios alternativos de resolução de conflitos. O julgado de paz tem uma competência específica para ações declarativas cíveis, com uma exclusão para matérias de família, sucessão ou até mesmo laboral, e até ações até 15 mil euros.
Os processos têm uma duração média de 6 meses nos julgados de paz. Já os centros de arbitragem institucionalizada têm uma tripla função. Uma função de informação e a resolução de conflitos, seja por mediação ou arbitragem. Os centros de arbitragem, eles operam também por competência territorial e em função da matéria, e, em alguns casos, em função do valor. Em 2019, especificamente, a lei torna a arbitragem necessária nas áreas de consumo quando optada pelo consumidor nos casos de litígio até 5 mil euros. Essa legislação trouxe uma busca, uma escolha pelos centros de arbitragem, aumentando a procura, como a gente vai ver mais à frente, de uma forma muito importante. Em Portugal, são 11 centros de arbitragem, sendo 7 na área de consumo, 2 em setores de automóvel e segurador, 1 na área de propriedade industrial e 1 na área administrativa e tributária. Eles são apoiados técnica e financeiramente pela Direção-Geral da Política da Justiça. Os casos nos centros de arbitragem têm um tempo médio para resolução de 2 a 3 meses e, em termos de custo, quando não forem gratuitos, tem um custo muito reduzido. Como eu já falei, a gente tem uma busca crescente e muito, seja pela questão legal ou seja pela aceitação das instituições públicas, como ministérios e outras várias, que já têm se pré-vinculado à jurisdição dos centros de arbitragem, principalmente administrativa e tributária. O terceiro meio alternativo de resolução de conflito em Portugal é exatamente a mediação. O sistema de mediação público em Portugal tem na área familiar, laboral, penal, administrativa e, recentemente, a gente tem um sistema de mediação contra o sobreendividamento. A mediação ela vai estar presente, como a gente já falou um pouquinho, seja nos julgados de paz, seja nos centros de arbitragem ou de forma autônoma nos sistemas públicos de mediação. Na área da mediação familiar, uma vez recebido o pedido de mediação pelas partes, elas são imediatamente contatadas para uma sessão de pré-mediação. Aceito o procedimento e assinado o protocolo, o processo se inicia. E tem uma média de tempo de resolução de até 3 meses. As partes podem decidir pela mediação ou o juiz ou o Ministério Público podem direcionar o conflito para a mediação quando já houver uma ação judicializada. O custo da mediação familiar é de 50 euros para cada uma das partes, e isso independente do número de sessão que sejam necessárias para resolver o conflito. Se forem direcionadas pelo juiz ou pelo Ministério Público, essa é uma mediação que será gratuita. No caso da mediação laboral, ela funciona exatamente como a mediação familiar. No sistema da mediação penal, que é um pouco diferente. Existe um regime ainda em fase experimental, presente em 15 comarcas, e com competência para conflitos provenientes de certos crimes específicos e se atendidos requisitos legais. E é um sistema de mediação gratuito. Dito isso, é importante analisarmos as estatísticas de busca dos tribunais e dos meios alternativos de solução de conflito. Em 2020, que foi um ano atípico em função da pandemia, tivemos um número de 414 mil processos judicializados em média. Quando eu olho para 2019 e 2018, eu tenho 654 mil
em 2019 e 502 mil processos judicializados, em média, em 2018. É um número grande, mas comparado à quantidade, ao número de habitantes, 8.380.000 habitantes com mais de 20 anos, esse número não é tão grande assim, o que mostra aquelas barreiras de acesso que a gente já falou há pouco tempo atrás. Um ponto importante é analisar as diferenças entre as áreas. Eu tenho nitidamente uma busca muito maior dos conflitos cíveis se eu comparar com as outras áreas, o que mostra uma justiça, às vezes, muito voltada a ações específicas e não muito igualitária entre as áreas de conflito. Outro ponto importante são as ações pendentes, os processos pendentes. Uma média de 2,5 milhões de processos pendentes anuais mostra aquele afogamento dos tribunais que nós já falamos e o porquê do sistema português ter buscado os meios alternativos, o investimento nos meios alternativos de solução de conflito. A duração dos processos, a duração média dos processos nos tribunais portugueses é, na área civil, de 31 a 34 meses, e nas demais áreas de 5 a 10 meses, mas ainda é uma duração muito maior, infinitamente maior, do que os meios alternativos de solução de conflito. No caso dos julgados de paz, o número de buscas é muito menor ainda, a procura ainda é muito diferente dos tribunais. Se olharmos para 2019 e 2018, eu tenho uma média de 8.000 casos entrados para o país inteiro. 2020, apesar de ter um número menor, ainda é uma estatística um pouco falha em função de ser um ano atípico. Quando eu comparo as etapas dentro do julgado de paz, a primeira etapa, como a gente falou, da mediação, eu tenho apenas 11,1% dos processos finalizados em mediação, o que mostra ainda uma pequena eficácia e uma grande maioria dos casos seguirem para conciliação e para análise pelo juiz de paz. Num total dos casos que tiveram segmento para o juiz de paz, 66,8% foi resolvido por decisão de mérito, o que sugere uma preferência pela decisão de um terceiro. Então, mesmo sendo um meio alternativo, a escolha, o maior percentual de resolução é de uma forma heterocompositiva. É importante, um dado importante é que em 2019, por exemplo, 692 processos foram resolvidos de forma extraprocessual, por uma transação extraprocessual, o que mostra uma manutenção do diálogo e tentativa de acordo fora dos tribunais, fora dos julgados de paz, o que ajuda a ilustrar aquela mudança no comportamento das pessoas que a gente já tinha mencionado. No caso dos centros de arbitragem, os números são melhores do que nos julgados de paz. Eu tenho uma média de busca em 2019 e em 2018 de quase 14.000 casos, e especificamente em 2020, muito em função, talvez, da mudança na lei, trazida em 2019, esse número cresce para 15.391 casos. É um percentual, é um número, uma estatística importante, né, porque mostra
um crescimento dos centros de arbitragem. São centros que têm uma duração, os processos hoje têm uma duração média de 23 dias úteis, então tem conseguido atingir uma celeridade. E especificamente em algumas áreas, eu dou o caso específico do Porto, a parte de informação do centro de arbitragem tem um quantitativo importante, por exemplo, de 3.491 casos de informação, o que mostra mostra os centros de arbitragem como um grande ponto de acesso ao direito para os utentes. No caso do sistema público de mediação, eu tenho uma busca ainda muito menor do que nos julgados de paz e claramente, nos centros de arbitragem. Em 2020, 2019, 2018, eu consigo ver um aumento da busca, mas eu ainda tenho poucos casos. Em 2020, por exemplo, eu tenho 1.042 pedidos de mediação, o que ainda é muito pouco. Quando eu olho o número de processos que foram finalizados, eu vejo um número, em 2020, muito grande de processos que não tiveram seguimento, ou seja, não seguiram de um pedido de mediação para virar um processo de mediação. E quando eu olho para esse número que não seguiu, aqui especificamente em 2020, 57,8% dos casos, é interessante eu comparar com os anos anteriores. Em 2019 e em 2018, por exemplo, esse não segmento era muito menor. Eu tive 28,6% em 2019 e 31,6% em 2018. Os números, e aí eu volto a falar, em 2020, são números muito atípicos, mas ele nos dá, por um outro lado, uma comparação interessante. Por quê? Quando eu olho para 2019 e 2018, eu vejo uma razão de não seguimento por decisão de não aceitação da mediação, ou seja, expressamente as partes disseram, não quero aceitar a mediação. Um percentual menor em 2020 do que nos outros anos, que é essa letra C aqui na tabela. Quando eu comparo 2020, eu encontro um percentual de 21,3%, em comparação com 2019, que tinha 45,9% de decisão de não aceitação da mediação. Muito embora eu tenha aumentado o percentual de não segmento, aumentaram pelas outras razões, ou seja, por desistência, por falta de resposta e por falta de condições para prosseguir, mas reduziram na não aceitação. O percentual de casos que não prosseguiram por não aceitação da mediação é menor, é bem menor, o que mostra que o sistema público de mediação está sendo cada vez melhor aceito, o que deixa a gente mais otimista. Quando eu olho para os relatórios de acompanhamento dos meios alternativos de resolução de conflito, especificamente para os indicadores de satisfação dos utentes, eu encontro resultados muito relevantes. Em 2018, que são os últimos dados publicados,
Os indicadores de satisfação mostram médias de 8,9 para os centros de arbitragem, 9,4 para os julgados de paz, 7,9 para os sistemas de mediação. São médias muito altas e trazem um ponto muito positivo para o uso dos meios alternativos. Quando a gente olha para os dados de lealdade, que representam o potencial de retorno e recomendação pelos utentes dos meios alternativos, eu encontro números ainda melhores, 9,2 para a arbitragem, 9,6 para os julgados de paz e 8,3 para a mediação. Os números da mediação, do sistema de mediação, são menores também porque o número de inquiridos nesses questionários dos relatórios é menor dos utentes usuários do sistema de mediação. Por isso que os números são menores, mas eles não representam necessariamente que a satisfação ou a lealdade é menor. Bom, concluindo, apesar da maior aceitação e dos programas de implementação e incentivos dos meios de resolução alternativa de litígio em Portugal, ainda há uma enorme discrepância entre o número de processos propostos nos tribunais judiciais e nos meios extrajudiciais. Muito embora os dados de 2020 sejam um pouco atípicos em função do período pandêmico, dá para a gente comparar os três meios alternativos e ver uma maior demanda pelos centros de arbitragem em comparação com os julgados de paz e com o sistema público de mediação. Claro que a obrigatoriedade legal, em alguns casos de consumo, traz um aumento da procura, e, por outro lado, não significa maior compreensão pelos usuários da importância do meio. Mas os dados de lealdade mostram também que esse direcionamento obrigatório legal no início vai ser traduzido futuramente numa utilização voluntária do centro de arbitragem, certamente. Um estudo sobre as percepções dos usuários sobre cada etapa dos meios de resolução alternativa de conflito é bem importante, bem útil para tentar melhorar o serviço e a relação entre as instituições e os utentes. Apesar de crescente, os meios alternativos ainda são secundários e não se mostram consolidados como opção de meio de resolução de conflitos para os portugueses. Apesar de eu ter uma demonstração grande de satisfação e de lealdade, eu não posso concluir que o sistema de justiça português tem pilares judiciais e extrajudiciais de mesmo nível. Embora eu reconheça a importância dos meios alternativos, ainda tem muito trabalho a fazer para uma real implementação, principalmente em termos de proximidade dos cidadãos, com a ampliação das redes, por exemplo, uma maior informação, com uma maior conscientização, para priorizar um pensamento de maior percepção do outro, de incentivo ao diálogo. O protagonismo e o empoderamento dos indivíduos na escolha dos meios alternativos, além da criação da emancipação e autorresponsabilidade nessa solução dos conflitos, apesar de muitos não estarem prontos para isso, tem que continuar sendo uma busca para o sistema português de justiça, porque os números mostram um caminho muito positivo ou muito otimista para os meios alternativos. Então, é uma questão apenas de investimento. Ter diferentes formas de resolução de conflito entrega para a sociedade uma escolha baseada na própria percepção de adequação e eficácia.
com pleno respeito a uma autonomia das partes, mas de forma alguma sem um discurso aqui de tentar inviabilizar a ida aos tribunais como forma de resolução, quando isso for necessário, mas de privilegiar uma autorresponsabilidade e a capacidade das partes de resolverem seus próprios conflitos. Muito obrigada. Eu agradeço a presença de todos aqui na minha comunicação. Eu deixo as referências usadas no trabalho, caso alguém se interesse. Obrigada.